Este é o GFN, e agora vamos falar sobre Alan dos Santos, que não está mais na lista da Interpol. Vamos entender esse caso, pois uma das tentativas de Alexandre de Moraes foi justamente incluir Alan dos Santos nessa lista. Vocês devem se lembrar dessa história. Em certo momento, chegou-se a cogitar que ele fosse inserido no sistema da Interpol, mas isso nunca aconteceu. O motivo? A Interpol identificou que se tratava de perseguição política. Alan dos Santos estava sendo alvo de ações por simplesmente criticar o governo. No pedido feito por Alexandre de Moraes, não havia qualquer indício de crime real cometido por Alan. Alguns argumentaram que ele espalhava desinformação, mas nunca ficou claro que tipo de desinformação ou qual era o impacto real disso. No final das contas, foi mais um episódio absurdo da política brasileira. Agora, a Interpol rejeitou oficialmente esse pedido, removendo qualquer registro do nome de Alan dos Santos de seu sistema. Como ele já tem cidadania americana, pode viajar para qualquer país, exceto o Brasil. Esse desfecho representa um grande problema para Alexandre de Moraes, pois reforça a narrativa de que suas ações contra Alan foram arbitrárias e um ataque à liberdade de expressão. Esse caso lembra o embate entre o Rumble e Alexandre de Moraes, quando o ministro ordenou a remoção da conta de Alan dos Santos na plataforma. Fica evidente que essa perseguição tem um caráter pessoal. Não se sabe exatamente o que aconteceu entre os dois, mas a insistência de Moraes em perseguir Alan indica uma questão que vai além do campo jurídico. A decisão da Interpol também fortalece a posição do Rumble no processo que enfrenta nos Estados Unidos contra as ordens de Moraes. O STF se acostumou a agir sem limites, acreditando que suas decisões jamais seriam questionadas. Mas, quando um tribunal ou entidade internacional rejeita suas ações, as consequências podem ser graves. No passado, enquanto Alan dos Santos estava nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes emitiu uma ordem de prisão contra ele. Obviamente, isso não teve efeito prático, mas prejudicou Alan, que perdeu sua emissora no Brasil, a Terça Livre, que tinha grande audiência. Sua conta bancária foi bloqueada, e seus bens foram confiscados. Mesmo assim, ele permaneceu nos Estados Unidos e está reconstruindo sua vida por lá. O que chama atenção é a insistência de Moraes. Qualquer outro ministro poderia ter deixado o caso de lado, mas Moraes continuou perseguindo Alan em diversas frentes. Ele tentou colocar o nome dele na Interpol, que, por sua vez, rejeitou a solicitação. Vale lembrar que a Interpol é uma organização internacional de cooperação policial, responsável por manter uma lista de procurados. No entanto, a entidade não é ingênua e já viu casos em que governos autoritários tentaram usar seu sistema para perseguir opositores políticos. Por isso, a Interpol adotou critérios rigorosos para evitar esse tipo de abuso. Crimes de opinião não são suficientes para que alguém seja incluído na lista. A Interpol só age quando se trata de crimes graves, como assassinato, tráfico de drogas, terrorismo, entre outros. Alegações de desinformação ou fake news não se enquadram nesses critérios. No Brasil, a criminalização da desinformação ainda não é uma realidade, pois o PL das fake news, que tentava estabelecer esse crime, não foi aprovado. Mesmo assim, Alexandre de Moraes seguiu tentando, enviando múltiplos pedidos à Interpol, que sempre recusou. Agora, com a decisão oficial da Interpol de rejeitar completamente o pedido de inclusão de Alan na lista, fica ainda mais evidente que o caso se trata de uma perseguição política. Alexandre de Moraes até enviou vídeos para tentar provar que Alan representava uma ameaça ao STF, mas a Interpol não considerou isso motivo válido. Essa decisão pode ter um grande impacto no processo do Rumble contra Moraes nos Estados Unidos. A recusa da Interpol fortalece a argumentação de que o ministro criminalizou indevidamente a liberdade de expressão. Vale lembrar que outras plataformas também foram pressionadas por Moraes em situações relacionadas a Alan dos Santos, como Telegram, X, antigo Twitter e Rumble. No fim das contas, a Interpol, que é uma organização global composta por polícias de vários países, incluindo Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, concluiu que não havia base legal para a inclusão de Alan dos Santos na lista de procurados. O mais irônico é que, atualmente, o chefe da Interpol é um brasileiro, e mesmo assim, o pedido foi negado. Isso mostra que a tentativa de perseguição não teve sucesso. Agora, Alan dos Santos continua livre nos Estados Unidos,
e Alexandre de Moraes enfrenta um cenário desfavorável, pois sua insistência em criminalizar um opositor pode trazer ainda mais consequências negativas.